Eu começo o programa de hoje falando sobre retorno financeiro a partir de produtos biológicos. A Embrapa Arroz e Feijão realizou uma avaliação econômica sobre o uso de co-inoculação e constatou resultados muito positivos, que chegam a taxas de retorno de 214% sobre o investimento. Para entender melhor tanto essa tecnologia quanto os ganhos financeiros para o produtor, a gente vai conversar agora com Enderson Ferreira, melhor dizendo, e Alcido Vander, pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão. Ambos já estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo obrigado, tudo ótimo. Bom dia. Ótimo, muito bom dia para vocês também. Enderson, vou começar com você, para você explicar para a gente melhor essa tecnologia da co-inoculação que está trazendo altos rendimentos associados à sustentabilidade na produção. Essa é uma inovação tecnológica para a agricultura brasileira. Qual que é a diferença da co-inoculação para a inoculação já bem conhecida dos produtores, né, feita ali com sementes, principalmente na cultura da soja? Bom, a co-inoculação, ela consiste, a diferença dela para a inoculação é que nessa técnica a gente usa duas bactérias diferentes ou pode usar mais de duas bactérias. Nesse caso específico do feijão, nós usamos uma bactéria que fixa o nitrogênio, ou seja, ela fornece o nitrogênio para a planta, tornando a planta independente da adubação nitrogenada. Essa bactéria é conhecida como rizóbio. E uma outra bactéria, que é o azospirilo, é uma bactéria que consegue promover, através da síntese de fito-hormônios, ela promove o crescimento do sistema radicular da planta, fazendo com que a planta absorva mais águas e nutrientes. Perfeito. Agora, Vander, como é que esses bioprodutos utilizados aí na pesquisa vêm contribuindo para a redução dos custos de produção e para o retorno financeiro dos produtores? Qual que é essa relação? Yael, seguinte, a combinação, né, de vários bioprodutos, que a gente chama de co-inoculação, como o colega Anderson acabou de explicar, essa co-inoculação consegue suprir uma boa parte do nitrogênio que as plantas de feijão vão precisar para conseguir se desenvolver bem e produzir bem. E isso é um custo muito mais baixo do que com fertilizante nitrogenado convencional, que é a ureia, mais utilizado. Então, se a gente for olhar ureia, somente com ureia, é comum um produtor gastar 500 a 700 reais por hectare aplicando ureia em feijão de terceira safra, que é o mais intensivo do ponto de vista tecnológico. Se ele utilizar co-inoculação, com inoculantes, ele não vai gastar nem 50 reais por hectare. Então, um investimento necessário é muito menor do que ele está utilizando o fertilizante nitrogenado convencional. Muito bom, Wander. Que economia incrível, né? Realmente é uma economia muito perceptível, muito significativa. Agora, Anderson, conta um pouquinho como que vocês fizeram essa pesquisa, né? Quais foram as técnicas utilizadas para conduzir esse experimento e como que essa tecnologia foi incluída em quantas safras? Qual foi o tipo de feijão que vocês utilizaram? Tá. Então, para esse estudo, nós utilizamos um conjunto de 7 experimentos que nós conduzimos em Goiás e em Minas Gerais. Depois nós fizemos outros experimentos, mas vamos falar desse específico, né? Então, nesse experimento, nós utilizamos basicamente duas cultivares, a Pérola, que foi plantada na safra de inverno, e Notável, que é uma outra cultivar da Embrapa, que ela é mais adaptada ao cultivo na safra das águas, ou seja, o plantio a partir de outubro. Então, é, em relação à condução do experimento em si, nós não utilizamos nesses ensaios qualquer quantidade de adubação nitrogenada. Como o Alcido falou antes, a gente pode substituir uma parte dessa adubação, só que nesses ensaios nós utilizamos zero de ureia. Entendi, perfeito. Agora, Alcido, a gente falou sobre a questão do investimento do produtor, né, sobre os custos de produção, e agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas taxas de retorno sobre esse investimento, tanto em lavouras comerciais quanto em agricultura familiar. Como que foram essas taxas? O que você pode dizer aí pra gente sobre esses resultados e o que vocês levaram em consideração para esse cálculo em cada uma dessas realidades? Bem, nós consideramos ponto de partida, custo total de produção do produtor. Quanto que ele gasta para produzir um hectare em cada uma das situações. Então, e comparamos com o preço de venda, a receita gerada a partir do preço de venda vezes a produtividade,
nós chegamos a uma relação, que é tanto a relação benefício-custo como a taxa de retorno do investimento. Essa taxa de retorno, que você acabou de comentar, que na melhor condição chegou a 214%, significa dizer que para cada R$ 1 que o produtor investiu na sua lavoura, ele teve um retorno com a venda do seu produto no final de R$ 2,14 para cada real investido. Uma relação benefício-custo de 2,14. Então, essa foi a condição melhor em uma lavoura comercial, uma condição de lavoura comercial. E, na realidade, de agricultura familiar, nós tivemos taxa de retorno de 113%. Significa dizer que a receita do produtor, o retorno que ele teve com a lavoura que ele conduziu, para cada R$ 1 que ele aportou, ele conseguiu R$ 1,13 de retorno. Então, em todas as situações, produzir feijão foi economicamente viável. O retorno foi maior do que o investimento feito, em todas as situações. Porém, em algumas situações de retorno, ele se destacou mais. Então, se nós temos uma situação que nós conseguimos 214% de taxa de retorno, ou seja, uma relação benefício-custo de 2,14, ela é, obviamente, muito interessante do ponto de vista do produtor, porque ele, enquanto empreendedor, ele precisa ter retorno da sua atividade. E ao ele utilizar os bioinsumos em co-inoculação, isso proporcionou para ele, ou consegue proporcionar para ele um retorno maior, um retorno mais expressivo da sua atividade de produção de feijão. Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Esse ganho do produtor faz toda a diferença. Agora, Anderson, considerando aí esses resultados econômicos muito positivos, né, da pesquisa, quais são os planos aí para esses próximos passos para a aplicação dessa co-inoculação, tanto em outras culturas quanto em outras regiões, além das que vocês já pesquisaram? Existe essa previsão? Vocês têm essa intenção? Então, a co-inoculação, ela já é uma técnica, digamos, consolidada quando a gente considera a cultura da soja. Então, na cultura da soja, praticamente 100% da área cultivada no Brasil, que são em torno a mais de 40 milhões de hectares, ela já usa a co-inoculação. Na cultura do feijão, o uso ainda é um pouco menor. Isso, existem vários fatores que influenciam para isso. Questão de preço, de mercado, a gente não consegue destrinchar tudo isso agora. Mas nós fizemos esses ensaios, além de Goiás e de Minas Gerais, nós também fizemos para o sul do país, em alguns estados lá. E lógico, né, depende do desenvolvimento de políticas públicas para que essa tecnologia chegue ao produtor e que ele tenha acesso ao uso da tecnologia. Tá certo. Anderson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, agradeço o convite. Nós que agradecemos, e Alcido Vander, muito obrigada também pela sua participação com a gente. Obrigado e sempre à disposição. Perfeito. Pesquisadores aí da Embrapa Arroz e Feijão participando hoje com a gente aqui do Planeta Campo.